Sejam todos bem-vindos a mais um Meetcast aqui no canal da Nublu Intercâmbio. Hoje nós estamos aqui junto com a Paty, vocês já conhecem nossa maravilhosa Paty, eu, Léo, e a nossa convidada especial, a Beatriz, que está falando diretamente de New Jersey e estuda em Nova York, vai compartilhar um pouco hoje das suas experiências conosco. Sejam todos bem-vindos. E aí, Paty, como é que estão as coisas aí? Tá na Tailândia, né, Paty? Você já falou no Meetcast que você tá na Tailândia pra galera? Acho que já. Falei no Midcast da Kaká, eu acho. E no do Thomas, que vai sair. Quer dizer, Logo, né? na verdade já saiu, né? Já saiu porque o pessoal tá assistindo isso aqui depois. Então, se você assistiu o Midcat com o Thomas, mas não vamos falar sobre eu e a Patrícia hoje, porque hoje o bate-papo é com a Beatriz, que está completando 1 ano e meio de Estados Unidos. É isso mesmo, Beatriz? Isso. Olá, né? Quero agradecer vocês pelo convite, a Paty. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu já conheço a Bia há um tempo, né? Eu trabalhei com o namorado dela há, sei lá, uns 4 anos atrás. E aí é meio que a gente se cruzou ali e essa questão e morar fora cruzou o nosso caminho, assim, e a gente ficou bem amiga, assim, nos Estava apoiando. perguntando para a Paty agora, Beatriz. Se foi você que deu a ideia ou se foi ela que deu a ideia de sair do Brasil, né? Porque eu acho que você tem a mesma faixa etária que a gente, que eu tenho, né? Tá ali pros 20, um pouco mais de 25, um pouco menos dos 30 e tanto, né? Nós, Isso. todo mundo, ou tem um amigo da faculdade ou do trabalho que não tá mais no Brasil, né? Nas gerações anteriores, tipo, se não fosse mineiro, o pessoal de Goiânia, que é mais desbravador de fora, não tinha, mas agora tem ali amigo na Alemanha, no Canadá, Estados Unidos. E aí a parte estava explicando que acho que foi vocês que começaram a puxar a ideia, e aí ela falou, nossa, é verdade, dá para ir mesmo para fora do Brasil. A Paty, inclusive, a gente ficou até mais próxima do que ela com meu namorado, né, Paty? De tanto que a gente estava sempre ali, ela acompanhou super de perto as minhas angústias, aflições, ansiedades de fazer o visto, de vir para cá, de escolher tudo. De esperar uma pandemia. De esperar uma pandemia, que nossa. Você começou o projeto antes da pandemia, então. A ideia já estava lá antes dos lockdowns. Isso, então. Começou assim, desde sempre eu falei que quando eu acabasse a faculdade eu queria fazer um intercâmbio, né? Então eu trabalho desde os 18 anos e desde os 18 anos estava lá juntando meu dinheirinho para fazer isso. E só que a vida, né, as coisas vão encaminhando a gente de uma forma que a gente não espera, né? Em 2019, eu estava no 2º ano da faculdade de jornalismo, né? E surgiu a oportunidade do meu namorado vir para cá. Primeiro, ele conseguiu um trabalho aqui, veio para cá. A gente já estava com, né, esses objetivos mais alinhados. Ele veio primeiro e a ideia era eu vir para cá depois, né? Eu queria com toda certeza terminar minha faculdade e vir para cá. Só que veio a pandemia, né? Tanto que quando eu ia entrar em processo para o meu visto de turista, na semana seguinte o consulado fechou. Bem complicado. E aí tudo aquilo aconteceu. Mas, enfim, quando acabou a pandemia, né, e eu terminei minha faculdade, na primeira oportunidade que eu tive, que foi em janeiro de 2022, né, no ano passado, eu já estava partindo para cá. Show de bola. Você fez seu processo todo por conta? Mais ou menos, né? Tipo, eu tentei o visto de turista primeiro, né? Contratei uma assessoria para fazer esse processo do visto de turista. Só que com a pandemia estava sempre adiando, né? Eles estavam sempre tendo que remarcar. E aí remarcaram primeiro para, acho que abril de 2021, depois para outubro de 2021. E acho que em junho, julho, agosto, eles jogaram a minha entrevista para setembro do ano passado. E aí eu já estava naquela ansiedade, naquela angústia toda. Eu falei, tipo, não dá, eu vou precisar ir ver algum outro caminho, né? Alguma outra possibilidade. E aí eu tentei aplicar para o visto de estudante, né? Que é como eu vim para cá. Porque na época
eu comecei a ver as coisas para o meu visto de estudante em junho, julho de 2021. Na época ainda estava muito tranquilo, porque só estava aberto, né, a fronteira para os estudantes. Não tinha muita gente na fila do visto ainda. As escolas, tudo também, o preço estava muito, assim, muito mais acessível do que ficou depois. Porque eles estavam fechados, né? Mó tempão. Sim, então tudo se encaixou no final, assim, perfeitamente. Você chegou então a aproveitar a taxa do visto de turismo para uma entrevista de visto de estudante. Você já tinha pago pela entrevista e aí você só trocou por uma entrevista de visto de estudante. Ou Na você verdade, continuou eu pelo abri boleto outro remendado? processo. Sério? Que Eu abri legal. outro desse. Porque Legal. eu fiquei com medo, E aí né? você quis deixar tipo outra meio que reservada para Exato. qualquer. Eu falei assim, vai que, né? Também, se alguma coisa der errado com o visto de estudante, ou se eu voltar para o Brasil antes, eu ainda tenho aquela minha entrevista, né, De de turismo. turista ali na reserva. Legal. Isso é um ponto importante, só para a gente comentar, porque a maior pessoal que nos acompanha está pensando em fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, solicitar o visto de estudante. E por incrível que pareça, ainda hoje existe um percentual bastante importante de turistas com entrevistas agendadas antes da pandemia que não foram ainda. Com certeza eu tenho pelo menos uns 10 a 15 clientes ainda que pagaram as taxas lá no comecinho de 2020. E hoje a gente não tem recomendado esse tipo de estratégia de manter uma entrevista de turismo enquanto você também está correndo um processo de visto de estudante com a entrevista de turismo lá para frente. Porque você deu sorte de não ter nenhum problema com isso. Mas podia parecer que você estava esperando que Deus mandar e qualquer que fosse o visto você ia para os Estados Unidos, entendeu? E aí o consulado poderia ter te negado por essa percepção de que você não importava qual visto que você iria. Mas é muito bom tomar cuidado com isso. Na maioria das vezes, os nossos clientes hoje eles aproveitam a taxa. Inclusive, essa semana a gente está começando um processo de uma pessoa que vai fazer isso. Estava com a entrevista para setembro, agendada, mudou de ideia, que agora isso dá aproveitar não só para passear, porque também rola de passear, né? Você está aí estudando, você tem muito tempo livre. A gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Que à tarde e os finais de semana estão liberados para você passear, fazer o que você bem entender, né? Foi uma estratégia meio arriscada de fazer totalmente na loucura. Mas dá certo. Para algumas pessoas funciona super bem. Para outras, quer tomar mais cuidado, etc. Show de bola. E você teve medo quando você estava pensando em tudo isso? Tipo, ficou muito ansiosa antes de chegar na entrevista e ter a certeza? Qual que era o sentimento que permeava em você? Nossa, eu fiquei muito ansiosa com tudo, por tudo, né? Tava insegura com as coisas mais bobas, assim, né? Tudo parece que pode dar errado. Então, coisa de documento, a minha mãe estava como meu sponsor, né? Então, em relação aos documentos dela também, eu fiquei muito nervosa. O seu visto foi aprovado mais ou menos na mesma época, né, Paty? O meu foi antes, na verdade, né? O meu foi aprovado em junho ou julho. Junho. Acho que foi em junho de 2021. Junho ou julho. Foi quando eu comecei a fazer as coisas, né, Paty? E aí, acho que o meu visto, eu tirei ele em dezembro, no começo de dezembro de 2021. Nossa, Eu acho lá que as foi coisas mesmo já porque estavam bem diferentes no consulado daquela época. Porque quando abriu, tipo, em 2021, nos primeiros meses foi excelente. Muitas pessoas foram aprovadas, só que aí depois muitas pessoas tiveram uma ideia parecida com a sua, de trocar de turismo para estudante. E aí começou o consulado americano meio que pegar o esquema das pessoas que não iam para estudar, mas iam pegar um visto de estudante só para ir para os Estados Unidos. E aí as taxas de reprovação naqueles meses que subsideram, setembro, outubro, novembro, foram bem complexas. Diminuiu assim muito, 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 muito. Mas depois começou a dar uma estabilizada melhor já nas taxas de aprovação. E onde você estava? Você foi para estudar em Nova York já? Não, desculpa, eu ia falar que tanto na entrevista, a moça que estava na minha frente foi reprovada. Então eu já fui fazer a entrevista mais nervosa ainda, mas... Já tá lá tensa, né?
É normal, é normal. Eu tinha te perguntado que esse negócio de olhar a entrevista, a gente sempre fala, né, Paty, para os clientes. Meu, não fica olhando as entrevistas dos outros, não, porque a gente já tá super ansioso na fila, né? Aí você vê a moça lá na frente no guichê, nega uma, nega duas, nega três, você fala, ai, Jesus, o meu também vai pro saco, né? Eu tava tentando ficar assim, olhando pro chão, não ouvi nada. Só que só o dela foi muito difícil porque eu era próxima. É quando você já tá atraisinha, né, da pessoa. Então não teve como eu não ouvir ou ignorar. A menina saiu, aí eu fiquei tipo, putz, mas vai dar tudo certo. Eu sou outra coisa. Deu certo, né? Ainda bem. Foi muito rápida essa entrevista, Bia? O pessoal adora saber relato de entrevista. Foi muito rápida? Foi rapidinho. Assim, acho que eu não fiquei 5 minutos lá. Ela me fez poucas perguntas, né? Me perguntou sobre o que eu estudava na faculdade, em que faculdade que eu estudava. Perguntou sobre, né, quem que era o meu sponsor. Aí, quando eu disse que era minha mãe, ela só perguntou do que a minha mãe trabalhava e há quanto tempo que a minha mãe estava na empresa. E aí Você era só estudante. Oi? Seu único vínculo era ser universitária naquela época. Eu era universitária e eu trabalhava também. Mas focaram mais na questão dos estudos. Isso, focaram na questão dos estudos. Perguntaram da minha faculdade. Mesmo que eu estava lá também, coloquei a empresa onde eu trabalhava, levei todos os documentos também, meu contrato da empresa. Eles só perguntaram sobre a faculdade. Que legal. Você estudava numa faculdade muito diferente? Não, eu estudei na Universidade Metodista. Legal. Em São Paulo. Porque às vezes, ou eu errei sua idade. Você tem menos de 25 anos? Não, eu tenho 26. Ah, então você fez entrevistas com uns 23, 24, né? Isso, com 24. É normal, quando a gente é bastante jovem, não adianta muito eles ficarem focando em carreira, porque está no primeiro ano de carreira, no segundo, olha lá, então, tipo, não é um vínculo muito relevante. Sim. Naquele momento era muito mais importante medir de fato qual que era a relevância que a facul tinha, entender a estrutura familiar. Por isso que quando ele viu lá, provavelmente sua mãe como sponsor, ele questionou sobre ela, para saber qual era o sacrifício financeiro para ela, como é que provavelmente ela reuniu recursos para isso. A galera tem muito medo, Bia, de fazer pleito com a mãe quando já tá um pouco mais grandinho, porque eles acham que eventualmente não vai funcionar. Mas dependendo da estratégia, esses dias nós aprovamos um rapaz de mais de 30 com a mãe, a esposa e o filho, tudo sponsorado pela mãe. Às vezes funciona super bem, depende da estratégia. E você tá na mesma escola? Desculpa, Paty, fala tu. O meu também foi sponsor. Eu lembro. E o seu não era ainda um parente imediato, né, Paty? Ele não era imediato, mas não era o pai e a mãe, mas era pertinho, né? Mas o meu avô e minha avó, para mim, eles são mais do que meu pai e minha mãe, né? Eu morei muito tempo com eles, então era meio que o primeiro, né? Para mim, assim. Tanto que eu expliquei isso na entrevista para ela. Pro agente consular, né? Eu lembro que ela perguntou, e aí eu falei que morava com eles há muito tempo, que praticamente fui criada por eles e tal. Então foi bem tranquilo, mesmo não sendo o diretão, né? Ela entendeu bastante. Show de bola. E aí, aquilo que era ansiedade virou alegria, né? Já sai comemorando dali, né? Mas no momento, assim, eu fiquei muito ansiosa antes, mas eu peguei muitas das dicas da Nublu, né? Dos posts, dos vídeos. Isso aí é normal. Quando tem vários coleguinhas e um tá fazendo a mentoria e o outro não, cola, ajuda. Tem certeza que a Paty ajudou você a preencher o DS, fazer a matrícula. A DS eu não ajudei, a Bia me mandou a DS dela, a DS da Bia eu li, mas até então foi o quê? Acho que um pouquinho antes dessa entrevista, eu lembro que eu tava em Montenegro e a gente fez uma chamada, né? Porque eu acho que eu lembro que a Paty comentou sobre isso, eu lembro. Porque eu acho que ia ser na semana, assim, aí eu falei, Bia, até a gente tinha acabado de lançar, acho que a maratona. Não lembro se era a maratona. Eu assisti uma maratona.
Também, tanto que eu até comprei... Tem muita dica aqui, ó. Assiste aqui. Eu até comprei uma pastinha transparente, assim, altinha, levei. Eu segui todas as dicas que eu vi na maratona, da roupa, do porte, de deixar lá, chegar lá, né? Colocar a pastinha, ficar assim, oferecer para ver documento, se achar necessário. Show de bola. Então, eu fiquei muito ansiosa antes, mas no momento da entrevista, eu fui lembrando de tudo. Nossa, a Paty estava comigo até o último segundo, né, Paty? De eu entrar lá e no... Antes de entrar, né, no celular. De largar o celular, foi tipo assim, Paty, vou largar o celular aqui, depois a gente conversa, quando eu chegar. Então aí, uma sensação legal foi mais tranquila. Né? Porque correu assim naturalmente, corre naturalmente. Você vê que... É igual a entrevista de emprego, né? Você chega nervoso, aí você olha pro pessoal em volta, aí chega só a vez, não tem mais o que fazer, cara. Você tem que conversar com o gerente lá e ser feliz. Senão você vai ser reprovado. Show de bola. Conte mais pra gente, Beatriz. A Paty, ela fica guardando as perguntas, não sei porquê. É que muitas coisas eu já sei. Você já sabe, né, Paty? É novidade. Que escola você tá estudando aí, Bia? Você tinha perguntado se eu tava na mesma escola, né? Mesmo ou você mudou? Eu mudei de escola. Você começou em qual? Eu fechei primeiro com a LSI, né? Que tem... LSE ou ELS? A LSI, né? Isso. Show de bola. É o tipo de escola de elite, que eu chamo aqui. Isso. A escola tipicamente intercambista, eleva bastante o potencial de aprovação fazer o pleito nessa. Mas aí a gente gosta, quer estender o curso e não dá para ficar pagando o preço, porque deve estar mais de $1.000 a mensalidade deles, né? Nossa, eu acho que até para mais. Até para mais. Tanto que eu escolhi essa escola justamente por isso, porque eu vi que a taxa de aprovação deles era boa, porque era uma escola muito renomada. Eles têm, acho que, escola no mundo todo. No mundo inteiro. Eu acho que é uns $2.200, $2.500 a mensalidade deles aí em Nova York. Isso, é bem caro. Mas eu peguei assim num... Como eu falei, né? Eu fechei numa época que o preço tava de banana. Foi assim, muita sorte. Muita sorte. E tanto que depois ficou bem mais caro, né? Aí eu fechei 6 meses com essa escola. Aí eu fiquei lá, aproveitei super. Assim, é uma escola. A qualidade do ensino é completamente diferente das outras, né? Nossa, muito, assim, não me arrependo. Acho que eu tive lá eu aprendi muito, tive muito contato também com pessoas de outras culturas. Eles sempre tinham, toda semana a gente saía para ir para algum lugar para conhecer a cidade. Então tem esses passeios de campo. Assim, a qualidade é ótima. É uma escola de intercambista, né? Uhum. Que vai uma pessoal que está concluindo graduação, está concluindo ensino médio, executivos de altas companhias que querem aproveitar período curto e quer fazer aquele intercâmbio assim extremamente intensivo. Então sai aprendendo bastante. E essas partes dos passeios é um presente à parte, né? Que você vai curtir com a galera da sala ou fora. É muito louco, eu acho muito legal. Então, é muito legal, porque aí no meio desses passeios de campo, pessoas de diversas nacionalidades compartilham diferentes pontos de vista sobre uma mesma coisa. Então, você aprende muito, muito, muito com o outro e com a cidade, né? Com os professores também, que impecáveis. Eu tive também uma sorte, assim, de pegar uma professora que ela era jornalista também. Ah, que legal. Então ela pegava mais assim no meu pé para, tipo, Bia, passar mais aí um exercício de escrita para você. Olha, Bia, leia esse livro aqui, conheça esse jornalista, olha esse trabalho. Como era o seu inglês quando você chegou, Bia? Oi? Como era o seu inglês quando você saiu daqui? Era assim, né? Eu fui até professorinha de inglês durante um tempo. Já estudava inglês desde os meus 12 anos. Aí eu fui professora de inglês para criança e adolescente por quase 2 anos. Até quando eu conheci a Paty, nessa época eu dava aula, né, Paty? Sim. Aí eu cheguei aqui com inglês assim, arranhava o básico, o intermediário, mas eu ficava muito nervosa para falar. Eu tinha muita vergonha, né? Tipo, porque você vem...
achando que não pode falar errado, que não pode errar, que... Preconceito, né? E com Não preconceito... colocar a tua cara porque você tá falando errado. E um preconceito com... Não tem como. O brasileiro, ele fala inglês com a pronúncia, né, em português que tem. E a gente tem vergonha disso, a gente não quer mostrar isso. Também, a gente quer falar o inglês perfeito. Só que aí, com o tempo, eu fui ficando mais confortável com a língua, eu fui ficando mais confortável comigo, com as pessoas. Acho que aqui também, um ponto em Nova York que eu percebi é que ninguém te julga ou critica ou te corrige de uma forma rude. Todo mundo entende que você não está falando sua língua materna. Então, se você fala errado, eles até te corrigem, mas de uma forma mais amigável, assim, tipo, não, pera, é isso ou aquilo? Então, você vai ficando mais confortável. Pelos relatos da Patrícia, seu, da minha esposa e de outras pessoas que eu já vi fazendo intercâmbio, isso aí é no mundo inteiro. É só nós que temos esse medo, que talvez foi construído pelo nosso estilo de educação, de comunicação entre pessoas. Mas aí fora, ninguém tá nem aí se você tá errando ou não. Tanto que eu sempre fico usando minha esposa que quando ela foi para o Canadá, e foi a primeira vez que eu fiz o visto americano, foi o dela, lá em 2013. E, tipo, no avião, ela já tava empolgada, já saiu conversando com o povo, tá ligado? E a galera já elogiava pelo esforço. Então, eles estão super querendo te entender, né? Então, eles vão te ajudar, vão... Como você falou, é isso aqui que você quer ou não quer? É muito difícil, tipo, alguém ser preconceituoso com você, alguma coisa, por causa do jeito que você fala. É muito mais... Pelo menos fora do Brasil é assim, né? E eu vejo que, tipo assim, tem muito... o mais preconceito, assim, é entre a comunidade brasileira mesmo, né? A gente não quer mostrar na nossa pronúncia que a gente é brasileiro, mas não tem como. Né? Você conhece... agora eu consigo reconhecer da onde a pessoa é, só da onde ela falar. O indiano, o mexicano, o americano raiz mesmo, você sabe todos, né? Às vezes bate de eu encontrar algum brasileiro, vem falar comigo em inglês, aí a gente fala, você é brasileiro, né? Tipo, nossa, como é que você sabe? Gente, a gente tem essa característica, né? Que é muito boa, é importante a gente ter essa característica na nossa fala. Né? Não é bom, eu acho. É bonitinho, né? Eles falam que a gente puxa o T e o I, então eles falam que a gente fala meio cute, assim, né? Meio fofinho. Uma preocupação que o pessoal tem, e aí isso também, eu sempre estou conversando com os clientes sobre isso, né? E aí eu não sei se é uma vantagem de Nova York, e aí você pode, porque a Bia estava contando pra gente que ela mora em Nova Jersey, em Newark, né? Que é do outro lado da ponte, né? Atravessa a ponte e tá Tem metrô também? O Subway liga? Não, né? Então, aqui de New Jersey para New York, a gente tem o PATH, que é tipo um trem metrô, mas só liga esses dois estados. E tem o trem, que é que ele liga tipo o estado todo de New Jersey, né? Ele sai aqui da Penn Station, ele vai para qualquer lugar do país todo, dos Estados Unidos. E ele vai para Nova York também. Então a gente tem esses dois caminhos. Eles não são considerados metrô, é mais assim um trem. A galera tem muito medo de ir para um destino que, teoricamente, a comunidade brasileira é bem grande, porque eles acham que não vão aprender, né? E, tipo, rola um mito de caramba. Em New Jersey, em Newark, só se fala português. Em Orlando, você só vê espanhol e português. Mas nas minhas passagens pelos Estados Unidos, eu nunca vi isso acontecer. O Malemar trombei um brasileiro. Você sente isso no dia a dia, que é difícil falar inglês na cidade, ou depende muito do local onde você está ou como você se expõe ao intercâmbio? Depende muito do lugar como é o intercâmbio. E, por exemplo, eu tô aqui em Newark. Eu aproveito as regalias daqui de, por exemplo, pedir comida brasileira. Tem muito restaurante brasileiro. Então, colégio de ligar o telefone pro restaurante, pedir em português e eles trazerem aquela comidinha com gostinho de casa. Mas eu me arrisco muito, né? Eu vou para Nova York, eu vou para aula, eu vou para os restaurantes, tudo.
E aí eu falo inglês, eu treino inglês. Às vezes você tá no restaurante e tudo mais, aí uma pessoa começa a puxar assunto com você, conversar no metrô. Então, aproveitar todos esses momentos para ir incrementando, né? Não ficar. É muito fácil, sim, você cair numa comodidade se você não se permitir, se você não se arriscar. Então, tem gente que sim, que eu conheço aqui, que tá aqui há 10 anos e não fala muito inglês porque se acomodou nessa de falar só português e tem medo de tentar o inglês, tem medo de se arriscar na língua, tem vergonha e tem preconceito, né? Então não sai dessa zona de conforto. Mas se você sai dessa zona de conforto, se você vai se arriscar, se você vai conhecer, né, pegar o ônibus, o trem, viajar para qualquer outro lugar e se arriscar nisso, não tem problema nenhum. Eu acho que não é nenhum empecilho você estar numa comunidade brasileira. Às vezes eu acho que é até bom porque você é um pouco mais acolhido, você se sente mais acolhido porque tem coisas que te remetem à casa, tem coisas que você sente saudade, você consegue ter o contato. Então essas coisas são boas, não vejo nenhum problema. Dá para fazer um Globo Repórter como vivem os brasileiros que não falam inglês nos Estados Unidos. Eu estava pensando aqui agora, o meu inglês não é perfeito. Está muito longe disso, com certeza. Eu estou mais com você antes de ir. Eu me arranho, eu me viro e nas viagens eu me solto. Mas aqui no Brasil eu não tenho coragem de falar nem a pau, tá ligado? E aí, em uma das minhas viagens lá, eu fui para Curaçao e lá fala papeamento, que é uma mistura de português, inglês, e eu esqueci o outro país que é dono da ilha de Curaçao, sei lá, um negócio assim. E aí eu cheguei numa Pizza Hut e eles não aceitavam notas de $100 e tinha acabado a minha moeda lá de Curaçao. E para resolver isso, velho, eu não conseguia entender o que eles estavam falando, porque é um puta sotaque, totalmente cheio, aí eu fico pensando, o cara mora 10 anos aí. Ele tem que resolver multa de carro, telefone, que ele vai cancelar uma net, né? Cancelar a internet. No Brasil nós não conseguimos. Vai falando português. Imagina tentando falar inglês, cara. Deve ter tipo um contrabandista de inglês. Ó, o que é cansado pra você é $50 pra me cancelar. Nossa, e eu falo que depois que você resolve o primeiro BO pelo telefone, Nossa. você resolve qualquer coisa, você entende qualquer pessoa, porque no telefone é muito difícil, às vezes, para entender. Muito difícil. Hardcore. E é mesmo. Só pra gente encerrar o assunto da escola, hoje você tá agora em outra escola que não é a LSI, certo? Uhum. Tá no inglês? Desculpa? Você tá no inglês ainda ou você já mudou de curso? Não, eu tô no inglês ainda. Eu fui para outra escola, né, que era mais em conta. Né, a primeira escola que eu tava, as aulas eram de segunda a sexta. Era bem puxado, eles tinham... Não é só 18 horas semanais na LSI, né? É muito mais. Não, é mais. Eles lá oferecem também aula de inglês executivo. Business English, né? Isso, para empresa e tudo mais. E aí eu fui para uma escola assim que é um pouco mais simples, né, mais barata, bem mais em conta, mas também eu continuo tendo o mesmo tipo de experiência, né? Só não tem muita saída de campo, mas de resto, gente de tudo quanto é lado do mundo, né? Os professores também são um pouco mais jovens, então as aulas acabam sendo mais dinâmicas, mais divertidas, mais com a nossa linguagem. Legal. Você tá em Você qual? Na lembra? LC? Peraí, oi? Você tá em qual escola? É a Campus Education. Essa eu não conheço. É uma escola muito assim, grande também. Tem vários. Eu não lembro se tem no país todo, mas tem várias escolas, tanto em Nova York como em New Jersey. Tanto eu tô na campus de Midtown, mas tem na Times Square, tem Downtown, tem em Upper East. A gente sempre tem dificuldade, sabia? Para mandar aluno para Nova York, porque, tipo,
as minhas experiências com as escolas daí, ou é no padrão da LSI ou da LS, ou foi muito triste. Mas essa campus eu nunca tinha. A gente nunca mandou nenhum aluno. Depois eu vou dar uma conversada com eles para ver. Pelo menos as avaliações no Google até esse momento estão tipo 5 estrelas. Várias avaliações, show de bola. Depois eu vou conversar com eles. Dá sim, eles são assim, eles são muito legais. E o que eu mais gostei deles é que, por exemplo, é basicamente todo mundo imigrante. Pelo menos do campus onde eu tô, tem muita gente das Filipinas trabalhando lá, da Ucrânia, Era isso que eu ia perguntar. do México, de tudo quanto é lugar. Então, eles também te acolhem de uma forma diferente, né? Então, eles ainda têm mais aquela empatia de saber que você não está falando a sua língua materna. Eles têm ainda mais uma empatia de que, tipo, você está aqui, eles sabem como que é difícil sobreviver como imigrante nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, mas eles sabem como é difícil ser imigrante. Então, eles te dão um outro tipo de apoio, né? Eles são separados também por regiões. Então, cada região tem o seu assessor. Tem um assessor que fala filipino, tem um assessor que fala espanhol, tem um assessor que fala ucraniano, que fala turco, para conseguir acolher ainda mais os alunos. Tanto que eles também têm programa de... Ai, desculpa, a gente tá me explodindo a palavra. Que é de médico. Que é aqueles... Não é seguro. O seguro para você não ter acidentes aí, você diz? Não, é de saúde. É tipo um convênio. Eles têm convênio médico. Pros alunos. Pros alunos. Que da hora. Pros alunos. Que, tipo, facilita para os alunos tratarem qualquer coisa que tiverem nos Estados Unidos. Isso. E eles também dão carteirinha de estudante. Aí, por exemplo, se eu quero ir no MoMA, eu pago o preço de estudante porque eu vou ter a carteirinha. Que legal. Show de bola. Da hora. Você já sabe quais são seus próximos passos quando o inglês estiver pronto? Ai, olha, eu queria fazer alguma coisa assim voltada na minha área, né? Tentar algum community college, algum tecnólogo, sei lá, aqui. Só que nessa parte aí tá me faltando, tô indo atrás de informação, porque tá me faltando um pouco, porque é que nem quando eu vim pra cá, tudo parecia impossível, porque tudo parece muito caro e parece que não tem muito caminho, né? E então, nessa escola onde eu tô também, inclusive, eu tô no nível 4. São 5 níveis. Quando você sai do nível 5, parece que eles já te encaminham também para um curso profissionalizante. Eles têm, tipo, parceria com as escolas para o próximo passo. Isso, eles têm tipo, Legal. uma parceria. Então, eu tô indo ainda aos pouquinhos, né? Quando eu chegar nessa parte, eu vou ver como é que funciona, né, lá na escola, porque eles tentam fazer isso, eles tentam te encaminhar para um Essas college. parcerias são bem interessantes, porque normalmente elas costumam ser acessíveis financeiramente falando. E quando a gente está vendo um college normal, ontem eu estava vendo com um cliente, um college de fora, pô, é coisa tipo de $40 mil, $45 mil a graduação de um ano e pouquinho. Então, é muito difícil da gente conseguir financiar. Mas essas escolas parceiras, muitas vezes, é tipo quase o mesmo valor que a gente está pagando na escola de inglês. E aí já rola tipo de você abrir porta para daqui a pouco tá com um CPT, um OPT, uma porta para um H1B, os próximos passos, né, de progressão. Sim. Da hora. E você só foi para Nova York porque já conhecia o pessoal por aí ou sempre foi o sonho de ir para Nova York? Que nem eu falei, eu sempre falei, tipo, meu Deus, preciso conhecer Nova York. Acho que a gente sempre cresce com essa construção de sonho, porque é o que a gente vê nos filmes, a gente vê na televisão. Né? Então não tem como. Todo mundo cresce com isso coisado na cabeça. Aí, como eu falei, meu namorado veio pra cá primeiro. Aí eu fiquei tipo, poxa, Nova York também é tão parecido com São Paulo que fez eu me sentir confortável em vir pra cá. Né? Eu sou muito de cidade grande, né? Então, a ideia de vir para Nova York
me fez eu me sentir confortável, porque é um estilo de vida que eu já conheço. Já estava acostumada, né? É um estilo de vida que eu já sei, tipo, pegar metrô, lidar com gente maluca na rua, trânsito. Sou muito acostumada com isso. Então fez eu me sentir muito confortável. Cara, esse lidar com gente maluca na rua é muito de São Paulo, né? Acho que no interior não tem. Eu tava ontem indo no supermercado, aí eu parei numa barraquinha e comprei um suco de laranja de garrafinha e tava tomando. Passou um morador de rua, daqueles que não é só morador de rua, também usa os entorpecentes, e falou: Man, posso? Catou a garrafinha e saiu tomando, tá ligado? Não deve ter em qualquer lugar, é muito de grande cidade isso, É né? muito de grande cidade. E aí eu falo, tipo assim, nossa, parece às vezes que São Paulo foi um treinamento para Nova York. E, tipo, tanto que eu falo, às vezes Nova York eu tiro de fichinha, porque o que eu passava em São Paulo aqui, De ó, é só boa. gourmetizado. É só gourmetizado. Vai voltar pro Brasil? Ou não tá Pretendo. com vontade? Não, eu pretendo voltar, mas daqui um tempinho. Mas para ficar no Brasil, assim, não. Não, né? Não, eu acho que eu gostei muito da experiência de morar fora. Achei que foi uma das melhores coisas assim que eu fiz foi escolher ter tido essa experiência. E eu gostei. Eu só não pretendo ficar nos Estados Unidos ou é que eu não sei o que o futuro nos reserva. Amanhã Deus sabe, né? Não, eu costumo falar que a vida do imigrante é uma caixinha de surpresa, porque a gente tem que estar sempre recalculando rota, né? A gente sempre tem que lidar com coisas que a gente não esperava, né? Então, no momento, eu não pretendo ficar aqui para o resto da minha vida ou construir carreira aqui, né? Aproveitar ao máximo essa experiência, essas oportunidades que eu estou tendo aqui, voltando para o Brasil para ver a família, com toda certeza, e depois partir para algum outro lugar. Que vida da hora, né? Ai, seria, né? Quem Sonho. quer pensar que isso era possível há uns tempos atrás, né? Não é? Morar em qualquer lugar do mundo. Isso é muito louco, isso é doido. E o mais interessante é o fato da gente não pensar só em morar nos Estados Unidos, porque isso é muito da nova geração de nômades, ou qualquer que seja o nome, que são as pessoas que não se contentam em ficar no mesmo lugar, presas a isso, e que independe de, vou ganhar dólar, euro, iene, tanto faz, eu quero viver bem e viver feliz, né? E há um tempo atrás a gente não imaginava nisso, né? Quando eu estava fazendo faculdade em 2000 comecei em 2009, 2010, tipo, meu suprassumo da minha carreira era trampar em consultoria ou ter a própria empresa. Tanto que o meu foi ter a empresa, não foi trabalhar em consultoria. Hoje já não é a mesma coisa, a galera já tá com outra vibe, com outro pensamento, e aí vai mudando muito, né? Mas naquela época não tinha morar fora do país, ser um profissional internacional. Hoje a gente vai ler as pesquisas, a gente está sempre falando isso lá no Bloom, 70, 80, 90% dos universitários, se você perguntar, e aí, você quer ter uma carreira internacional? O cara vai falar, quero. Não quero ficar no Brasil, né? Agora haja espaço, né? Para tirar esse tanto de brasileiro e haja diferenciação, porque além de ter o processo de visto, tem que ser, sair de fora do país não pode ser qualquer um, né? Tem Sim. todo os requisitos para isso. Mentais, profissionais, de qualificação e etc. Fala aí, Paty. É que eu e a Bia, a gente já tem um pacto. Já tem o grupinho do WhatsApp das comidas, já. Já tem um pacto que é, quando eu for para Nova York, a gente vai comer a pizza de $1, $2, não sei mais quanto tá, acho que agora tá $2. Já tá 3. $3, então. Pizza de $3 no meio Essa da aí eu não quero. Esse é o Eu nosso quero pacto. comer. Tem uma pizza que tem uma série da Netflix que tem um carinha que fica comendo coisas em vários lugares do mundo. Eu nunca sei o nome O das Somebody coisas. Fit You. Acho que é esse daí. Amo. E ele vai numa pizzaria que é tipo, parece que é o cara que inventou a pizza em Nova York. Tipo, aí nessa eu queria ir. Nessa eu queria ir. Só que, se eu não me engano, fechou essa daí. Acho que era até no pena. Brooklyn. Será que o tiozinho morreu e aí não aguentaram? Acho que foi que ele morreu. Acho que foi. Eu adoro o filme. Eu sou doida para descobrir onde tá o banco dele no Central Park.
Ah, porque tem um banquinho que ele vai lá sentar e ficar, tipo, pensando na vida? Não, é que no Central Park, todos os bancos, eles têm, tipo, O nome uma de um... homenagem. Você pode comprar o banco e dedicar o banco para alguma pessoa. E o Central Park é tão grande que você não consegue saber aonde que é o do fio. Não. É E ainda muito te grande falar uma mesmo. coisa, que eu não acho que é tão grande assim. Você só não foi lá Tipo um a Eu acho que Ibirapuera. eu não andei tudo. ponto, Eu acho que né? eu não andei tudo. Mas se for pensar aqui em São Paulo também, você já andou no Ibirapuera inteiro? Não tá, às vezes você tá andando lá no Ibirapuera e você fala, mano, que lugar é esse desse parque? E que outras comidas top você já comeu aí em Nova York? Você recomenda pra galera, vou pra Nova York. Dicas de comida pela Beatriz. Ah, eu adoro explorar novas culinárias assim também. E acho que o legal de Nova York é que é muito acessível. Você encontra comida de todo lugar do mundo, de tudo quanto é jeito, e às vezes num preço bem legal. Né? Uma vez eu fui, inclusive até acho que atrás da Times Square, tem uma sanduicheria italiana que só tem 2 lugares no mundo, que é em Nova York e acho que em Florença, na Itália. E aí, assim, Eu acho que eu já ouvi falar dessa o sanduicheria. Fio já mostrou essa. Eu não assisti a série inteira, eu vi, tipo, pedaços da minha esposa vendo a série. E eu acho que eu vi um episódio que me mostrava isso daí. É bem legal. Comida tailandesa também, Nossa, é Ai, bem é muito boa que é muito mesmo. gostosa, né? Muita. Muito boa Agora eu mesmo. tô pra ir em num churrasco coreano. E aqui tem de tudo, e assim. Nossa, deve ser É muito muito bom. Eu legal, fui, cara. eu fui esses dias aqui com a Marina. É muito gostoso, mas nosso churrasco é melhor. É, com toda certeza. É O igual nosso São churrasco é Paulo melhor. mesmo, né, cara? Você pode comer o que você quiser, aonde você quiser, a hora que você quiser que vai ter, né? Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Morar em cidade grande tem essas vantagens, né? De Agora, uma comida que é em todas as cidades grandes do mundo inteiro, que é acessível e a gente come muito porque é muito barato, é kebab. Kebab tem em todo lugar. em São Paulo eu nunca comi kebab, Paty. Eu sou louco pra comer. Então, é uma coisa que não tem no Brasil, mas em todos os lugares que a gente foi, todos têm. E tem muito, Mas o muito, muito. kebab de churrasquinho grego, que tipo, eles arrancam do churrasquinho grego e Só montam que, pão, só que não é o nosso pão francês, né? É aquele naquela tipo, pompita, né? é, Eu sou louco pra aquele comer num lugar desse. Tem um canal que chama Boteco do JB. Não sei se já assistiram, que era de um crítico gastronômico muito antigo de São Paulo, trabalhou nos melhores jornais, mas ele começou a ser odiado e a carreira dele deu uma caída, ele ficou só no YouTube agora, tá ligado? E ele vai em um, tipo, nossos botecos bem sujo, mas de kebab. E aí eu tô criando coragem um dia pra ir aqui em São Paulo lá pra experimentar. O pessoal diz que em Nova York, tipo, dá pra comer lagosta barato e dá pra comer lagosta muito caro, né? Sim. Tem o. Inclusive, acho que foi o primeiro restaurante que eu fui quando eu cheguei aqui. Foi o Red Lobster. É, o Red Lobster é É. top. E aí lá, tipo, que nem eu falei, é bem acessível, assim, acho que era 20 conto, você come um pratão, assim, em qualquer lugar de comida É tipo o boa. Outback de lagosta, É, o né? Outback. Então, aqui tem muito restaurante que é estilo Outback. Né? O Red Lobster, tem aquele também que é do Forrest Gump, que tem camarão. Sou horrível de nome. Ah, eu É, também a sou. parte é muito melhor do que eu. Mas tem esse, tem vários, assim. Tem o restaurante também do pai da Lady Gaga. Aí, ó, tá dificultando a nossa vida, Patrícia. O restaurante do pai da Lady Gaga. E nem sei se a Lady Gaga tá viva ou morta ainda e tá cantando. Que dirá que ela tem um pai que tem um restaurante, tá ligado? Mas tem, e aqui, assim, é bem acessível para você comer comida boa. Lógico, eu não sei aonde que os ricos, ricos, ricos comem, até porque eu não tenho dinheiro para ir. Mas de resto, assim, tem muita opção de tudo. Esses dias eu comi aquelas bagel que eu, Amo. O pãozinho redondinho, né? eu nunca tinha comido e é super famoso aqui, tem tudo quanto é lugar. E é uma delícia. E aí, É tipo, uma Tem uma massinha, loja de doce uma também massinha, aí que uma é super é muito bom. famosa, né?
Não tem o Pátio, uma loja, acho que é em Nova York, né? Que tem uma loja de doce que é super famosa, que o pessoal tipo, faz uma filona para comer. Não sei se é cookie, se é sonho, mas é alguma loja tipo dessas bakery, não sei que lá, que a galera faz tipo uma filona para comer. Não é a Carlos Bakery, não, né? Não, a Carlos tem até no Brasil agora, tem no shopping, tá ligado? Eu nem sei se é gostoso também, mas já não é mais famoso, né? Virou tipo McDonald's. McDonald's, come muito Mac. McDonald's é igual. Não. Não, nossa. Que saudade do McCheddar. Aí Sim, não é top. Não, eu achei aqui o menu, ele é bem, sabe, bem fraquinho. Tem o Big Mac, tem o quarteirão e quarteirão duplo, quarteirão com mais queijo, quarteirão com bacon, quarteirão com salada. É assim, eu acho bem fraquinho. Bem Mas fraquinho. o gosto é igual. É a mesma coisa, a mesma Porque coisa. todo mundo tem. Eu já vi muita gente falar que é diferente, pra mim é tudo igual. Então, Todos pra os mim lugares é também tudo igual. É todos McDonald's. só nossa torta de maçã é mais gostosa. Eu acho que é diferente o que vem de fora, tipo o refri, né? Que aí é o refri americano mesmo, não é padronizado para rede, né? Tipo a Coca-Cola é aquela Coca com gosto de Coca-Cola dos Diferente. Estados Unidos, né? Ih, eu tô Internet. travando um pouquinho. Tem 5G aí em New Jersey? Ou não, Bia? Conta pra gente. Internet isso também pelo mundo afora é um papo bom, né, Paty? Porque uma hora você tá no 30 Mbps, na outra você tá em 300. Tipo, Como é que é a internet aí em Nova Jersey e em Nova York, ô Bia? Ai, eu gosto, tipo, tem internet em tudo quanto é lugar. A minha internet pega bem, assim, na rua. O que eu ia falar? Tem internet nas estações de metrô. Já é 5G aí, já Já é tudo. 5G, já é 5G. E é ilimitado, assim, também. Você chega, faz o plano, Aqui, tem plano aqui não ilimitado. rola isso daí. É invejas, invejas. Não temos, não temos. daqui a Internet pouco. ilimitada, 5G, é um negócio que acho que no Brasil ainda vai demorar. Nossa, Eu eu não acho consigo uns mais 8 a 10 anos, tranquilo. não consigo me imaginar mais sem. Como é que sobrevive? Eu só não tenho Como é que você internet pensa quando eu que tô tem 10 passando. mega? Oi? Como é que você pensa assim, eu só tenho 10 gigas para usar durante o mês? Não, o meu lá tem um pacotinho de 50 GB de rede social, né? A metade do mês já acabou, ainda mais se meus filhos pegar minha internet quando a gente tá no carro para ver um YouTube, porque aí é 2 tablets ligados no Felipe Neto aí. Será que Aí já falar é. Felipe Neto no Midcast aumenta o alcance? Felipe Neto, Felipe Neto. Lucas Neto também. Vamos ver se Aí aumenta o aumenta alcance. bastante. Aí é alcance, né? Uma As crianças curiosidade. vão procurar aqui. Como o Lucas Neto aprovou o seu visto americano? Tem nós aqui, ó. Eu tenho uma curiosidade, porque a gente vê. Eu já perguntei isso pra Bia, ela já me respondeu. Mas conta pra galera se o metrô de Nova York tem realmente aquele tanto de Se rato que a tem gente vê. mesmo os ratos, né? Isso aí eu também queria saber. O Ratatouille tá Muito. lá no rolê? Nossa Tem, gente. senhora. É muito assim. Às vezes, quando o metrô tá demorando pra vir, porque o metrô aqui demora às vezes pra vir, né? Tipo, das coisas que o metrô de São Paulo arrasa, Aqui vem vários, um atrás do outro. O uma problema é que você tem que pessoa dar soco nas pessoas pra entrar, mas vem vários. no frio, você fica às vezes 20 minutos na plataforma, aí você fica contando os ratinhos que vai passando. Às vezes teve uma vez, eu saí com uns amigos e a gente tava esperando o metrô, a gente tava ali na plataforma e aí tinha uma mulher jogando pão pros ratos. Eu nunca vi tanto rato assim junto na minha vida. Tipo, Tipo todos os as ratos. pombas na Praça da Sé, né? Assim, Mas eram ratos. nossa, muito. Às vezes tentar na escadinha do metrô. Às vezes eu já vi uns vídeos na internet da galera no metrô dormindo e o E o ratinho rato do andando. lado. A gente viu esses daí mesmo. Aqui tava É, rodando. Tinha esses tempos rodando um dos ratos na Times Square, tipo, nos vasos da Times Square, nos lixos. Nossa, em todo lugar. Às vezes
eu passo no Central Park mais de noite, quando tá assim, escurecendo, cheio de rato também, assim. Você só ouve no mato, assim, os ratinhos andando, na rua o tempo todo. É muito rato. Eu nunca vi barata aqui, mas rato tem acho que uns 10 pra Os cada ratos um. devem comer elas. É. Agora a gente tava falando de Central Park no escuro. E eu fiquei pensando uma coisa. A minha esposa, tudo que ela vê de série nos Estados Unidos, ela fala: Nossa Senhora! Porque, tipo, as séries dos Estados Unidos sempre tem uns crimes muito, muito loucos, né? Na TV e na vida real, é assim também, o Bia? No dia a dia, tem esses tipo, o cara sequestrou 6 pessoas e deixou no subsolo dele 8 anos e depois fez filhos com eles, tá ligado? Porque as séries que a gente assiste é tudo. Ainda mais essas séries de crime, né? Tipo, CSI Miami, só essas coisas muito absurdas, né? Olha, aqui eu não duvido de nada, porque as pessoas, assim, entrando nessa questão de segurança, a galera sempre fala, tipo, nossa, que sonho, aí ninguém vai roubar o seu celular, ninguém vai querer arrancar o seu smartwatch, ninguém, enfim. Mas a gente anda com um medo diferente na rua, né? Porque a gente nunca sabe quando um doido vai aparecer e te Tem bater que com jogar numa van. Exatamente. Nessa semana que passou, eu tava no metrô conversando com a minha amiga e aí a gente começou a sentir o olho lacrimejar, a garganta coçar, a gente começou a tossir. Eita, Tinha nossa. espirrado spray de pimenta no metrô, no vagão. Porque já tinha tentado acontecer alguma coisa, provavelmente na estação anterior, e a É, pessoa espirrou para se defender. alguma coisa aconteceu. Aqui a gente sempre tem que andar meio atento a tudo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Porque é umas coisas Principalmente assim meio. sendo mulher, né? Principalmente mulher. É umas coisas meio absurdas, né? Eu tava até falando com a minha psicóloga sobre isso esses dias, que no Brasil a gente ainda tem como se prevenir, como assim, tá vindo 2 caras numa moto, então tem que tomar cuidado. E aquela rua tá escura, melhor não passar. Então a gente tem essas, né, essa malícia. Aqui a gente não sabe quando que é uma situação de perigo. Porque todo mundo pode parecer muito louco e você não ia andar se você achasse que todo mundo era muito louco. Sim, é umas coisas assim. Que tenso. Hardcore mesmo, gente. Pia, foi muito legal o papo. E aí eu vou fazer a nossa última pergunta, que é a pergunta de milhões. Ai, meu Deus. Essa aí é top. Você tem algum conselho que você daria para alguém que está pensando em ir, que tem medo? O que você fez assim? Porque você foi você teve o seu projeto interrompido pela pandemia, né? O que acho que não tem nada pior que você falar assim, cara, eu vou daqui a pouco. Não, você não vai mais, vai daqui 2 anos só. Não, Que ela nem conselho você sabia daria? quando ia, né? Ainda naquela época era pior É, ainda. Não eu sabia sabia quando. quando se você puder deixar um conselho pra galera. E esse tem que ser aquele de ouro, ô Bia, porque só as pessoas especiais ficaram até esse momento. Então eles merecem, tá ligado? Olha, eu aconselho a arriscar. Aí, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não desiste, tem que ir. A gente não pode ficar sendo travado por esses. E se? E se eu não gostar? E se não der certo? E se eu não conseguir? Tá com medo? Vai com medo mesmo. E se acha que se isso está te bloqueando tanto, procura, se possível, né, uma ajuda psicológica, porque acho que eu também não teria conseguido passar por esse momento, não teria conseguido isso se não fosse a minha terapia, né, para isso. Muita informação, continuar buscando informação, com certeza pagar uma consultoria, pessoas que você confia, né, se informar o máximo que pode, conversar com pessoas que já passaram por esse processo, né? Além também tem vários grupos no Facebook, mas também tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas podem ser um pouco agressivas, podem mais te desanimar e se manter firme no seu objetivo, né? Se você é isso que você quer, se é isso que você acha que vai ser bom para você, não ir pelo lado e dar ouvidos para as pessoas que te dizem o contrário, né? Então, continuar arriscando, continuar indo, é uma experiência, assim, que vale
muito a pena. É um investimento que você faz para o resto da sua vida, né? Então, acho que não vale a pena ficar procurando motivos para se prender, porque quando a gente tá para sair do país, tá para abandonar tudo, deixar tudo para trás, para arriscar uma coisa nova, a gente fica procurando coisas para se segurar, coisas que vão fazer com que a gente se prenda de alguma forma nas nossas raízes, né? E não precisa ser assim, né? Tá com medo, vai com medo, se arrisca, né? Não precisa carregar uma bagagem, né, ruim. Tem um mundo aí aberto de possibilidade para você ir, para conhecer, para arriscar. E também não tem nenhum problema se não for isso que você esperava, se não gostar. Não tem nenhum problema voltar para trás e tentar de novo ou arriscar de alguma outra forma. Só não pode ficar confortável, né, no comodismo. Isso é muito bom, cara. Eu ressaltaria esse último ponto que você falou de conversar com pessoas que também já foram, que não tem medo. E os grupos do Facebook, muitas vezes é o que você falou, as pessoas são um pouco violentas lá. Às vezes é muito mais inteligente você achar dentro desse grupo um novo grupo, junta ali 30, 40 pessoas, 10, 15 num grupo de WhatsApp que está com o mesmo objetivo, porque é igual ir pedalar na rua, sabe esses grupos que tem em São Paulo de pedal? Acha o seu grupinho de pedal que não importa se você tiver com cabisbaixo ou muito puto naquele dia, eles vão passar na tua casa e gritar: e aí, Léo, vamos lá pedalar? E aí você vai junto com a galera e esse apoio mútuo, né, Paty? A gente tá fazendo isso aqui na Nublu, o dedo da Paty, não sei se ela foi hoje, pra fazer exercícios. E aí, um fica cobrando o outro aqui, é aquela competição interna, mas tá todo mundo se motivando. Não tem ninguém vindo e falar no comentários lá, igual fazendo no Facebook. Ah, você é muito trouxa, isso nunca vai dar certo, vai limpar privadas nos Estados Unidos. Isso é muito chato, cara, é muito chato. Sim, não seja essa pessoa, né? Tanto que eu tava bem no começo, ainda tava num desses grupos, encontrei uma moça que aí ela tá aqui do meu lado, ela mora em Elizabeth agora. A gente nunca se conheceu pessoalmente, mas desde então a gente sempre se ajuda também. Aqui, ela falou assim: ai, Bia, a gente tava conversando, aquela postagem, o pessoal começou a me xingar, não quero mais saber. Ela fez entrevista uma semana antes de mim, se eu não me engano. E aí ela saiu da entrevista, já também falou comigo sobre como foi. A gente se ajudou assim, porque acho que também quando você tá fora, é bom encontrar algum tipo de rede de apoio, né? Mesmo são poucas as pessoas que você vai encontrar aqui que você vai confiar, que você vai gostar, que vão estar dispostas a te ajudar. Vão ser bem poucas, você vai realmente conseguir contar nos dedos. Então, quando você acha esse tipo de pessoa, tem que segurar assim, porque aí um vai ajudando o outro, um vai impulsionando o outro, e vai ajudando nesses testes de sobrevivência. Show de bola. Já vou me incluir então nessa pizza de $3, tá? Eu não quero saber, nem precisa convidar. Estou envolvido. Foi um prazer conversar com você, Beatriz. Muito obrigado por ter compartilhado sua experiência com o nosso público. E esse foi então mais um Midcast da Nublu Intercâmbio, né, Paty? Só que a gente esqueceu um negócio que a gente sempre tem que pedir lá no meio do começo, mas se você ficou até agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário. Links importantes estão aqui na descrição. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau! Felipe Neto, Lucas Neto.